Boa noite, gente. Vamos aí para mais um dia de estudo. Hoje, Marcos 6. Feche seus olhos, vamos orar. Amém, Jesus. Pai. Hoje, sexta-feira de carnaval. E nós estamos aqui, Pai, declarando que nós somos teus, declarando que a nossa vida pertence ao Senhor e que nós precisamos de Ti, Jesus. Usa essa palavra para falar conosco nessa noite. Eu creio que o Senhor tem algo especial para cada um que está aqui ouvindo essa mensagem, cada um que está estudando esse texto, e porque nós queremos mais do Senhor, Jesus. Então revele-se a nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado de seus discípulos. Então Jesus foi para a sua cidade natal. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviram ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Ele estava olhando quem Jesus era, né? E não quem Jesus se tornou. Eles ficavam presos à imagem de Jesus, o carpinteiro, Jesus, aquela criança que cresceu perto de todo mundo, e onde ele tirou tanto poder, de onde ele tirou tantas coisas. Isso acontece muito com a gente também, né? Às vezes a gente cresce, evolui, estuda, aprende e avança, e tem muita gente que os próprios de casa mesmo não vão crer naquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E ali Jesus nem pôde operar tantos milagres assim, não porque ele não podia, porque ele pode todas as coisas, mas porque eles não tinham fé. Eles ficavam tão presos àquilo que Jesus era que eles não conseguiam entender quem era o Jesus de verdade, que era o Filho de Deus. E ele ficou admirado com a incredulidade deles. Então aqui novamente a gente percebe que a nossa incredulidade, ela impede a gente de viver de milagres. Duvidar de quem Jesus é, duvidar da capacidade dele, duvidar do poder dele, isso nos impede de viver milagres. E continua aqui no 6. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Ou seja, se na terra deles eles não receberam ele bem, ele foi para os povoados pregar. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Pensa bem, gente, se Jesus dá autoridade para os discípulos, e os discípulos expulsam demônios, curam enfermos, como ele não poderia fazer, né? Então, o povoado ali, né, da terra dele, infelizmente, perdeu grande chance de conhecer Jesus verdadeiramente. Essas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E, se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacuda a poeira de seus pés quando saírem de lá como testemunho contra eles. Isso aqui não ligue para a rejeição. Deixa a rejeição para lá. Sacode a rejeição e continue fazendo o que eu te chamei. Né? Porque muitas vezes nós cumprimos o nosso chamado, muitas pessoas não vão crer, muitas pessoas não vão receber bem, mas o que a gente tem que fazer? Sacudir a poeira e continuar, porque quem perde é aquele que não quer ouvir o evangelho, quem perde é aquele que não quer ouvir Jesus. Então eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Então aqui, né, é Jesus concedendo poder aos discípulos dele. E o 14, gente, meu Deus, só o sono. Gravar vídeo à noite é assim, né, vocês já sabem. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Outros diziam: ele é Elias, e ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Eles estavam achando que Jesus era João Batista, né? Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendesse João, o amarrasse ou colocasse na prisão, por causa de Herodias,
mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casaram. Mas Herodes, gente, ó, João Batista, ele dizia a Herodes assim: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Então, João Batista, ele confrontava o rei, né? Falava assim: você está cometendo incesto, você está morando, né? Está casado com a mulher do seu irmão. Mas a Herodias, né? Que ela odiava João, mas é porque ela queria matá-lo, porque ele realmente mostrava o pecado dela, né? Então ela não podia fazer, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Mesmo com o confronto, o rei gostava de ouvir João Batista. E finalmente Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu lhe darei até metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? Aí a mãe falou assim: a cabeça de João Batista. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar ao rei o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento dos convidados, não quis negar o pedido da jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com asas para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João Batista na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e essa deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e colocaram no túmulo. Então, aqui está contando, né, quando João Batista foi decapitado pelo rei Herodes a pedido da sua esposa, que era mulher de seu irmão. E então aqui os apóstolos reuniram-se a Jesus e eles relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Né? Quando eles voltavam lá Jesus enviou eles de 2 em 2 para curar, para libertar. Então eles voltaram e contaram para Jesus. Jesus disse assim: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Porque eles falavam assim: havia muita gente indo e vindo ao ponto de que eles não terem tempo para comer. Então aqui Jesus ensina uma coisa, gente. Mesmo quem está servindo, mesmo quem está trabalhando ali para o Senhor, fazendo voluntário, enfim, fazendo para a obra do Senhor, ainda assim, qualquer trabalho merece um descanso, né? Então Jesus chama eles para ir para um lugar deserto, ou seja, se recolha, descanse a mente, descanse o coração, descanse o corpo, e é necessário isso para todos, né? Principalmente depois de uma empreitada tão grande, de tanta responsabilidade que Jesus tinha confiado a eles. Então eles se afastaram no barco para o lugar deserto, mas muitos dos que o viram retirar-se, tendo-os conhecido, correram a pé de toda a cidade e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão. Jesus queria descansar, mas quando ele viu aquelas pessoas tão sedentas por ele teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar muitas coisas. Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar água para comer. Então os discípulos estavam preocupados aqui com o que eles iam comer. Ele, porém, respondeu, Jesus agora falando: deem-lhes vocês algo para comer. Tipo assim, vocês não vão comprar coisa para comer, vocês vão dar algo para essa multidão comer. E não vou mandar eles embora. Eles disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhe de comer? Perguntou ele: quantos pães você tem? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim ele se assentou em grupos de 100 e 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graça e partiu o pão. Em seguida, entregou aos discípulos para que o servissem ao povo, e também dividiu seus peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000, ou seja, tinha 2 pães
poucos pães e um peixe. 5 pães e 2 peixes. E o que acontece? Jesus pega, ele partiu o pão e deu graça. Então, a gente entende que na partida do pão, na divisão do pão, está a multiplicação. Ou seja, se você é uma pessoa que divide com o seu irmão os seus bens, aquilo que Deus te confiou, o seu dinheiro, ajuda outras pessoas, no partir o pão, a multiplicação vem. E é interessante que aqui, ó, os discípulos recolheram 12 cestos cheios, ou seja, era um cesto para cada discípulo. E eles só tinham 5 pães e 2 peixes. Jesus deu um cesto cheio para cada. Ou seja, se você tem um coração de servo disponível, você vai ter infinitamente mais do que um dia você teve. E você vai compartilhar com outras pessoas e ainda vai sobrar muito mais do que você imagina. Então, esse princípio é um princípio da generosidade mesmo. Aonde a gente tem que entender que ao partir o que a gente tem, o pouco que parece pouco para nós, para Deus é muito. Para Deus ele pode pegar os 5 pães e 2 peixes e fazer um banquete. E no 45 diz assim: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem diante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Olha Jesus novamente mostrando a importância de uma oração. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava e estava ali já a ponto de passar por eles. Então Jesus foi andando, né? Jesus em alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando pelo mar. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Gente, eles eram acostumados com Jesus, eles sabiam quem Jesus era, eles andavam com Jesus o dia todo e eles ainda duvidaram, chamaram Jesus de fantasma. E Jesus diz assim: coragem, sou eu, não tenha medo. Todo tempo, quando Jesus quer fazer algo, quando Deus quer algo na Bíblia, ele fala: não tenha medo. Não tenha medo. O verdadeiro amor, que é Jesus, lança fora todo medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, depois não tinham entendido o milagre dos pães. Eles não tinham entendido o milagre, pois o coração deles estava endurecido. Ou seja, aquele que tem um coração endurecido, aquele que tem um coração incrédulo, aquele que duvida de todas as coisas, jamais vai conseguir entender os milagres de Deus. Jamais vai conseguir viver o milagre de Deus, porque esse coração está fechado. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviram que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoado, cidades ou campos, levavam seus doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda de seu manto, e todos que neles tocavam estavam curados. Ou seja, aqui fala, né, que esse povo, ao saber de Jesus, eles iam correndo até ele, levavam doentes, levavam os enfermos, e eles sabiam que ao tocar na borda do seu manto, Jesus nem precisava de falar, era só eles tocarem que eles seriam curados. Então aqui mostra o quanto essas pessoas criam, porque bastava apenas tocar em Jesus. Jesus não precisa te falar nada. Então que a nossa fé seja como dessas pessoas, né? E Jesus não precisa de fazer nada pra gente ver, é apenas crer e a gente correr atrás de Jesus e tocar. Você vê que essas multidões iam até Jesus, elas corriam atrás de Jesus. E muitas vezes nós temos tanto, né, Jesus disponível para nós aí e a gente não se entrega a ele, não corre até ele. A gente acha que Jesus está fazendo um favor para nós de nos abençoar, de nos salvar, né? Amém? Vamos ficar por aqui hoje. Que Jesus abençoe sua noite. Até amanhã, se Deus quiser. Na verdade não, né? A gente vai ficar sábado e domingo sem vídeo, mas segunda-feira eu tô de volta com Marcos 7, em nome de Jesus.